É uma alegria enorme ter todos vocês aqui conosco. Você que está em casa também nos acompanhando através do chat, fico muito feliz. As pessoas estão dizendo que a internet está melhor, a imagem está chegando com bastante qualidade também, o áudio. Então valeu pelas dicas, sempre pontuem, deixem nos comentários que nós estamos trabalhando sempre para melhorar. Irmãos, cheguei aqui no púlpito e encontrei esse chocolate aqui, eu vou comer. Eu não vou nem perguntar de quem é, eu só estou informando que eu encontrei aqui no púlpito e que eu vou comer esse chocolate. Sabe que eu não resisto a chocolate, se alguém esqueceu aqui, depois a gente conversa, porque esse aqui agora é meu. Então, pastor, você comeu meu chocolate, era de alguém que ia dar... Não, já era, esse aqui já foi. É bem verdade que foram 2 meses, sempre nos domingos à noite, e também aí no canal, você que não acompanhou, você pode acompanhar, foram domingos de muitos desafios, semanas intensas de lutas também, para que a gente pudesse chegar aí ao final dessa série de mensagens, que eu sabia que ia ser, que as lutas seriam tremendas. Afinal de contas, imagine passar 2 meses falando à noite dessa estratégia diabólica. Claro que a gente sabe, e olhando para as Escrituras, a gente encontra muitas outras informações. Eu procurei sintetizar aqui ao máximo para facilitar o entendimento de todos vocês, para que pudessem estar preparados, vigilantes, entendendo que Deus nos dá respostas e armas para lidar com tudo isso. E também é bom lembrar que Jesus, enquanto encarnado, enquanto esteve aqui com os discípulos, Jesus ele falou muito mais do próprio Satanás, do próprio inferno, muito mais do que o próprio céu. Eu preciso deixar isso claro porque realmente pode parecer algo bem exaustivo, e foi na verdade, mas é muito importante que o povo de Deus ele se atente, como a Bíblia fala, que o nosso adversário, ele não é adversário de Deus, ele é nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E quando nós aprendemos aqui, expondo essas estratégias, isso facilita para os amados irmãos a estarem equipados de toda a armadura de Deus para poder lidar com essa batalha, dentro dessa batalha que nós estamos inseridos. Algumas pessoas até... elas perguntam, elas ficam na dúvida e perguntam assim, é uma estratégia, é uma exposição clara daquilo que Satanás, do comportamento de Satanás em algumas etapas. Mas, expondo isso, será que Satanás não poderia mudar a estratégia? Porque fica claro, no pensamento humano, quando descobre um segredo estratégico, a ideia do estrategista é mudar a dinâmica de combate. Mas, irmãos, a gente, claro, é uma tendência nossa tentar comparar o nosso entendimento humano com as hostes espirituais. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, Satanás ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mais do que eu e você. Ele conhece. E na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, em vários pontos específicos, a Bíblia expõe a estratégia dele. E mesmo assim ele cumpre tudo aquilo que está escrito. Então, se a gente olhar numa visão humana e dizer assim, olha, eu não vou pisar aqui porque, olha, já está dizendo que eu vou pisar e se eu pisar vou me dar de mal, então eu vou mudar aqui os meus planos. É claro que isso é só para ilustrar o entendimento que não dá para comparar o entendimento espiritual com o entendimento humano. Então, assim, a gente tem que começar a entender que o nosso pensamento, ele não dá para ser comparado com a grandeza de tudo que acontece em termos espirituais. Satanás ainda está passeando pela terra, e a Bíblia fala que num período, depois do período da grande tribulação, a Bíblia fala que ele será preso, amarrado por quanto tempo? 1000 anos, não aconteceu ainda, então vai acontecer, tem que acontecer, não tem para onde correr. Então expondo essa estratégia, entenda que isso tudo é a forma como ele se apresenta, e nós temos visto, até o momento, todas essas principais formas de se apresentar. O diabo ele se apresenta como enganador, como destruidor e como príncipe. E de uma forma sintetizada, nós aprendemos aqui que como enganador, destruidor e príncipe, ele tem um alvo, ele tem uma arma, ele tem um propósito e temos também, graças ao bom Deus, a nossa defesa. Então, para fazer o fechamento, claro, a gente precisa lembrar aí que o próprio Jesus, ele falou aí a respeito. Olha o que Jesus fala. Chegou o momento, disse o Senhor Jesus em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora quem? O seu príncipe será expulso. Ainda diz mais no capítulo 14 do Evangelho de João.
Disse Jesus: já não falarei muito convosco, porque aí, olha só, aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então, nós estamos aprendendo aí que como príncipe, nessa última etapa de ataque, de manifestação, como príncipe, ele tem um alvo. Qual é o alvo? A nossa vontade. Nós vimos também que ele se utiliza de uma arma. Qual é a arma? E qual é o propósito do diabo quando ele se apresenta como príncipe? Tornar você independente. Muito bem, irmãos, o homem, a gente precisa entender que o homem, o ser humano, ele é uma criatura dependente. Todos nós somos dependentes. E por mais que se tenha passado nas nossas cabeças, numa determinada fase das nossas vidas, talvez tenha passado na sua cabeça, quando eu crescer, quando eu for de maior, e esse termo de maior é algo muito exclusivo da nossa cultura, quando eu for de maior, eu vou sair de casa, eu vou me tornar independente, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Por quê? Porque está na essência do ser humano caído essa independência. Só que Deus nos criou para sermos dependentes dele, a gente não pode se esquecer disso. A Bíblia, a palavra do Senhor, em Atos no capítulo 17, versículo 28, apenas a primeira parte, a palavra do Senhor diz assim, ó: pois nele, em Cristo, em Deus, vivemos, e nele o que é que fazemos mais? Nos movemos, e o que mais? Existimos. Então, em Deus, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. O problema da essência do pecado é tornar o ser humano independente de Deus. Então, quando se passou isso na sua cabeça, se ainda não passou para os mais jovens, não deixe que isso passe na sua mente, porque essa ideia de independência é uma ideia diabólica. Ela é furada, todos nós somos dependentes. Não pense que saindo da casa de papai e mamãe crescer, agora eu sou independente e vou fazer o que eu quero. Deus nos mostrou na pandemia o quanto somos dependentes uns dos outros. O quanto nós somos dependentes de recursos básicos para sobrevivermos em tempos de pandemia. Então todos nós somos dependentes, só que Satanás, revelado nas Escrituras, como príncipe deste mundo, ele quer tornar você independente. Ele quer colocar o desejo dele com essa independência do homem, é colocar o homem no lugar do seu Criador. Se não, acompanhe comigo em Romanos no capítulo 1, versículo 23, onde a palavra do Senhor diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de quê? De homem. O próprio homem muda a glória de Deus em semelhança à imagem de homem, que é corrupto, é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E continua no versículo 25. Olha que retrato terrível. Eles, os homens, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, olha, para refletir um pouco, se Satanás ele consegue fazer você agir e pensar independente da vontade de Deus, isso aqui pode acontecer com você. Ele pode controlar a sua vida. Pastor, mas eu sou salvo em Jesus, eu sou salvo em Cristo, eu não posso, não preciso temer. Precisa. Você não pode vacilar, não pode cochilar. Lembra que aprendemos aqui, Satanás não pode, nem demônios pode possuir um crente. Por que que Satanás nem demônios pode possuir um crente? Por quê? O Espírito Santo habita no crente, então Satanás não pode fazer isso. A Bíblia nos ensina, fomos selados com o Espírito Santo. Ele sabe disso. Jesus disse: vocês são do diabo, que é o vosso pai. E olha como Jesus foi muito claro. E vocês querem satisfazer os seus desejos. A gente precisa entender, e você pode até pensar que está agindo livremente, mas na verdade é o príncipe deste mundo, que se você não vigiar, ele vai te controlar, e que as suas decisões, aparentemente respaldadas em cunho bíblico, você pode estar indo para o abismo sem perceber se você não estiver vigiando. Mas a vontade de Deus é muito importante na vida do crente. O propósito.
Lembra que nós vimos aqui Satanás como enganador? O propósito era tornar fazer você ignorar a vontade de Deus. Satanás como destruidor, nós vimos aqui qual era o propósito: tornar você impaciente com a vontade de Deus. Como príncipe, irmãos e irmãs, e você que nos acompanha, como príncipe é tornar você independente da vontade de Deus. Sabe de que forma? Através disso aqui, ó, orgulho, através da vaidade. Nós não podemos deixar este mal tomar conta de nós. Eu tenho falado aqui, tenho repetido várias e várias vezes, o orgulho precede a ruína. Vários pecados nas Escrituras mostram as suas consequências, mas o orgulho, ele precede a ruína. Porque Satanás, ele quer fazer com que você pense que não precisa de Deus, e que pode fazer as coisas do seu jeito. Afinal de contas, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa jovem, você tem saúde, você tem um trabalho, para que precisar de Deus? E quantas pessoas a gente tem escutado dizer assim: eu não preciso de Deus, eu tenho uma família saudável, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, eu sou uma pessoa de bom caráter, boa índole, eu não preciso de Deus. É assim que as pessoas estão pensando, porque Satanás quer, através do orgulho, através da força do seu braço, dizer: você não precisa de Deus, você pode fazer as coisas do seu jeito. É interessante que Deus, ele concedeu a Davi quase 10 meses para se arrepender daquele censo que ele havia realizado e que vimos na semana passada. Mas Davi persistiu na sua teimosia e foi envolvido pela soberba da vida. Ele foi envolvido pelo orgulho. E a própria palavra de Deus, ela é tão clara. Olha o que ela nos diz. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós estamos no mundo. Precisamos dos recursos que Deus nos colocou à disposição. Não é nenhum pecado você estudar, você trabalhar, você correr atrás para melhorar de vida, para melhorar a vida da sua família, das pessoas que te cercam. Não é nenhum pecado. Como algumas pessoas que colocam 8,80, diz: não, eu não vou fazer mais nada porque Deus pode voltar a qualquer momento, eu vou levar uma vida miserável, penitente. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Tessalônica, ele disse: aquele que não quer trabalhar também não coma. Estamos no mundo e damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que a palavra do Senhor está nos ensinando é que a gente, mesmo estando no mundo, a gente não precisa amar as coisas do mundo, fazer as coisas como se fosse aquela coisa desesperadora. Arnaldo falou aqui, as pessoas se matando umas às outras, correndo atrás do vento. A palavra do Senhor nos diz ainda em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, olha só, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo, irmãos. E nos diz mais ainda em 1 João capítulo 2, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, pois, porém, que faz a vontade de quem? A vontade de Deus. A Bíblia diz, esse permanece quanto tempo? Para sempre. Olhe como é melhor fazer a vontade de Deus na certeza que vamos permanecer para sempre. Soberba é algo muito sério e significa agir independente da vontade de Deus. Significa tentar usar Deus para a realização dos próprios desejos egoístas. Significa transformar Deus em escravo e dizer como Ele deve agir. Graças a Deus eu não tenho escutado mais isso, mas pelo menos no início dos anos 2000, até o final de 2010, o que mais se ouvia no âmbito dito religioso era determinar para Deus que Ele tinha que fazer alguma coisa, impondo, dizer para Deus: não aceito, eu determino, eu não permito, eu libero a cura. Imagine, irmãos, aí tem uma história, eu contei aqui há muito tempo, de uma pessoa, um cadeirante, entrou num culto, esses cultos de campanha, que a igreja bota a campanha, e falar em campanha, deixa eu abrir um parêntese aqui antes que eu me esqueça. Estejam orando, logo logo vamos iniciar uma campanha. A Igreja Batista Esperança
não é uma igreja que faz muito campanha, não. Eu não lembro qual foi a última campanha que foi feita aqui. Se eu não me engano, campanha de peso mesmo, foi para a compra dos blocos de vidro, se eu não me engano. Nós faremos uma campanha aqui da troca das nossas unidades de ar-condicionado. Por exemplo, eu tenho um pedido sempre para desligar essa unidade aqui da minha direita, mesmo de paletó aqui, suando, porque nós estamos com um problema na amperagem aqui dessa unidade de ar, e toda vez que ela ativa, vocês já viram que dá um problema na tela. A tela fica desconfigurada. Então ela tem um problema de amperagem que quando ela arma, desativa. Mas não somente por isso, eles estão funcionando, amém, glória a Deus. Mas olha, são unidades desde 2004. Eu estou aqui na Igreja Batista Esperança desde o ano 2000. A igreja foi fundada em 1999, eu estou desde o ano 2000. Quando a igreja veio para cá, para esse prédio, esse espaço, e comprou essas unidades, foi no ano de 2004. Daí você que é bom de conta já sabe quanto tempo tem essas unidades de ar. Então, irmãos, para melhorar ainda mais o conforto dos amados irmãos, os jovens que às vezes no domingo têm que ficar aqui na igreja e estão ensaiando aqui, é um calor terrível, eles ficam aqui ensaboados de suor, se é que eu posso dizer isso, aí estão balançando a cabeça, ó. É verdade. Então eu peço aí a compreensão de vocês, porque logo logo vamos iniciar a campanha do ar-condicionado. Então, se você puder participar, depois eu passo mais detalhes e nós vamos trocar aí as unidades de ar-condicionado. Mas então, irmãos, o que é que acontece? As pessoas, elas determinam para Deus, no início do ano de 2000 até o final de 2010, determinando para Deus o que tem que fazer. E aí eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, e o Espírito Santo me fez lembrar a respeito de um cadeirante que entrou em uma dessas campanhas numa igreja, e estava lá, campanha de libertação, dia de culto, culto de libertação. E ele entrou na cadeira de rodas, né, com muita dificuldade, aí os diáconos, as diaconisas, prontamente foram ajudar esse cadeirante. E um desses diáconos, ou foi uma das diaconisas, chegou no ouvido do rapaz, que era crente, e disse para ele o seguinte: olha, hoje você está no dia certo e na hora certa, estamos em campanha de libertação, e hoje Deus vai te curar e você vai andar em nome de Jesus. Os outros diáconos que estavam auxiliando, na hora pularam, oh aleluia, glória a Deus, e o cadeirante chamou a pessoa, disse assim baixinho no ouvido: não faça isso não. Porque a gente não sabe, se for vontade de Deus que eu permaneça na cadeira de roda. Eu não estou aqui para determinar nada para Deus. Entendo e respeito que é campanha de libertação, mas eu não vim aqui para pedir e exigir de Deus a minha cura. Eu vim aqui apenas para adorar o Senhor. Um cadeirante. E aí isso causa um impacto na vida das pessoas, porque alguns vão dizer assim, ó homem de pequena fé, porque a Bíblia diz, tem que pedir e dar-se-vos-á, peça mesmo a Deus. Pedir sim, determinar jamais. Vamos pedir? Sim. Mas a vontade dele tem que ser feita. E o que Satanás quer é torná-lo indiferente, impaciente, independente da vontade de Deus. Dizer para você que você pode, que você tem a força necessária para vencer e para seguir em frente. Cuidado, irmãos, isso é soberba. O crente ele tem que aprender que não pode agir independente da vontade de Deus. Não somente isso. Ele tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. Você como crente, você precisa da provisão de Deus para te sustentar física e espiritualmente. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa vontade do Senhor e aceitar. Fazendo o que na prática? Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo disse, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino, não é a nossa vontade. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus continua, isso é maravilhoso. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu sempre falo aqui que coisas são essas: comida, bebida e vestimenta. São essas as coisas que Jesus garante você buscando em primeiro lugar o seu reino. 2 Timóteo 3,16 nos acalenta dizendo o seguinte: toda a escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. Você tem um manual de Deus aí na sua mão para conduzir a sua vida. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17 complementa: a fim de que o homem de Deus, não é qualquer pessoa, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, eu trouxe aqui
de uma forma dinâmica, algumas advertências bíblicas. Por exemplo, eu trago aqui o rei Uzias. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 15, a Bíblia diz que divulgou-se, olha só, divulgou-se a sua fama até muito longe. Porque o que aconteceu com ele? Foi maravilhosamente ajudado. Olha aí a dependência. Até que ele se tornou forte. E a Bíblia diz assim, ó, 2 Crônicas 26, 16. Mas, havendo-se já fortificado, ele fez o quê? Exaltou-se. Olha a soberba. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. E a Bíblia diz no capítulo 26 ainda, versículo 21, assim, olha o que aconteceu, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído de onde? Da casa do Senhor. Olha o que o orgulho faz, porque o ser humano é assim, ele está passando dificuldades, aí ele começa a se achar na caminhada, se esquece de Deus, e Deus ele não brinca com as consequências do orgulho, é só uma questão de tempo. A vaidade, a soberba, o orgulho, olha, é uma questão de tempo, a queda vai acontecer. Alguém disse assim, falou assim, nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, a política está cheia de soberbo. Ai, mas olha, se eu fosse isso, eu faria aquilo outro. Descansa em Deus. Deus sabe e conhece o coração de todo mundo. Se tem gente orgulhosa, ore por ela. Se tem gente orgulhosa, ore por ele. Mas uma coisa é certa, é bíblico. E aí eu uso sempre como ilustração. Plantou feijão, vai colher o quê? Vai colher feijão. Plantou soberba, plantou orgulho, vai colher queda, vai colher destruição. Moisés, ao povo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 12, olha só, guarda-te, para que não esqueças quem? O Senhor, que fez o quê? Te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. E isso é sempre lembrado ao povo, e aí você que lê as escrituras sabe que o povo no primeiro momento murmura contra Deus. O povo no primeiro momento diz, lá no Egito que era bom, lá a gente tinha comida boa, e agora você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Olha, é muito perigoso o sentimento de já ter atingido o alvo. A gente está numa carreira. O apóstolo Paulo, quando ele declara que ele cumpriu a carreira e fez o que mais? Guardou a fé. Foram os últimos momentos da vida do apóstolo. Depois ele foi decapitado. Nós ainda estamos nessa correria. Não alcançamos o alvo. Ninguém alcançou. Muito cuidado quando você se sentir muito importante. Você já deve ter escutado que você é importante para Deus. Tem até um louvor que eu tenho certas ressalvas na letra. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não somos importantes para Deus, não. Não somos importantes para Deus. E isso pode estar escandalizando muita gente que está acompanhando ou vai acompanhar. Mas antes que comecem a atacar pedras, vamos entender o significado de importância. De forma muito simples e didática. Eu estou com sede agora e os irmãos sabem como eu bebo bastante água. Vou até pedir, por favor, mais um copinho desse. Olha, aliás, espera aí, deixa eu contar a ilustração primeiro, para não perder a ilustração. Eu tenho aqui um copo com água. Estou morrendo de sede. O que é importante aqui para matar minha sede? Mas espera lá. E o copo? Não é importante? O copo é um instrumento. O copo é útil.
mas o copo não mata a minha sede. A água é importante porque ela mata a minha sede. O apóstolo Paulo, ele disse que nós somos como vasos de barro, mas com tesouro nas nossas vidas. O Espírito Santo que habita em nós é importante. Nós somos vasos de barro, não somos importantes. Então essa ideia de que eu sou importante para Deus, se eu não fosse importante para Deus, Deus não enviaria o seu filho para morrer por mim. Se eu fosse importante para Deus e Ele enviou o seu filho para morrer por mim, já deixa de ser graça. Ele só enviou Jesus porque eu sou uma pessoa importante e não sou. Então muito cuidado quando você se sentir muito importante. Isso é perigoso, irmãos. É extremamente perigoso. Eu derrubei a água aqui, espero que não tenha nenhum problema. Muito cuidado para que você não roube a glória de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, é bom saber que mesmo diante de todo esse propósito maléfico do nosso adversário, Deus é maravilhoso porque nós temos uma defesa, e a defesa que nós temos é essa aqui: o Espírito Santo que habita em nós. Não habita em todo mundo, habita naquele, como a palavra ensina em Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante. Depois que você ouviu a mensagem poderosa da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus e ser selado pelo Espírito Santo. Muito cuidado, o Espírito Santo não habita em todo mundo. O problema é que o orgulho é uma arma tão forte e Satanás um adversário tão perigoso que apenas um poder mais forte é que pode nos dar a vitória, que é justamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Assim, pois, amados meus, diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 12, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que a palavra de Deus nos manda: desenvolvei o quê? A vossa salvação. Isso aqui derruba por terra aquela ideia, porque agora eu sou salvo, eu estou despreocupado, vou viver a minha vida. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Você tem que desenvolver a sua salvação, não de qualquer forma, com temor e tremor. Olha aí, Selminha, sempre temor e tremor a Deus, a reverência, o respeito ao nosso Deus, com temor e tremor. A Bíblia nos diz no versículo 13, porque Deus, olha como somos tão dependentes de Deus, Deus é quem efetua em nós o quê? Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 1, versículo 6, e isso nos consola e conforta. O apóstolo Paulo estava plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E 1 João capítulo 4, versículo 4, a segunda parte, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 3 obras importantes envolvidas na vida cristã. Primeira obra importante, para que você possa viver de fato como vitorioso em Cristo, quando Satanás, o seu adversário, ele se apresentar como príncipe. Primeira obra envolvida na vida cristã, crucial, salvação. É simples, eu já sabia dessa, que maravilha. Mas tem muita gente enganada, que acha que é salvo e não é salvo. Isso é muito perigoso. Essa obra, ela foi realizada por Cristo na sua vida. Nada do que você fizer ou tentar fazer, você vai conquistar essa obra. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus se ofereceu uma única vez para a remissão dos nossos pecados.
Tudo o que Deus realiza nas nossas vidas se fundamenta na obra consumada em Cristo. Jesus, Ele é o centro. Segunda obra importante envolvida na vida cristã: santificação. Irmãos, a salvação é apenas o início. A santificação, o desenvolvimento espiritual vai depender de você. Você vai decidir o quanto você quer crescer em Cristo Jesus, o quanto você quer se alimentar da palavra dele, o quanto você investe orando, o quanto você investe na comunhão. Isso vai depender de você. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Como sempre, Deus nos alerta disso, irmãos. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele mesmo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no capítulo 4, ainda em Oséias, ele diz que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, falta o entendimento. Não somente o povo, mas muitos sacerdotes, muitas pessoas ditas importantes. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E a terceira obra envolvida na vida cristã: serviço. As obras já foram preparadas por Deus, e Deus vai fazer com que você ande nela. Serviço ao Senhor. Efésios capítulo 10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão fez o quê, irmãos? Preparou. Deus é tão maravilhoso que até as obras Ele preparou para a gente poder andar nelas. O que é que a gente tem de fazer para desenvolver o Espírito Santo em nós? Romanos capítulo 12, versículo 1, isso é prático. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz mais: não é somente cultuar, estou aqui, Senhor, me ofereço ao Senhor, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, do coração, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Submeta, você não é independente, submeta o seu corpo, a sua mente, a sua vontade a Deus, porque são essas áreas que Satanás ele quer atacar, irmãos. Vimos e aprendemos que no corpo, ele ataca com sofrimento, com impaciência, na mente, com mentiras, para tornar você indiferente, na vontade, com orgulho e independência. Se você entregar essas três áreas da sua vida a Deus, então o Espírito Santo vai capacitar você contra o diabo. Entregue o seu corpo, a sua mente, a sua vontade a Deus, mas não apenas de palavras, mas de atitudes. Nós temos o Espírito de graça. Olha que coisa tremenda. Em tudo, fazei o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você será capaz de suportar o sofrimento para a glória de Deus. Você está sofrendo, está passando dificuldade, luta. Quando você confia no Senhor, Ele te dá força para você suportar. Porque você também tem, habitando em você, o espírito de sabedoria. Ele vai ensinar a palavra para você, Ele vai te lembrar tudo que Satanás ele quer abafar na sua mente. A Bíblia garante para nós em João 17, santifica-os. Jesus na oração sacerdotal disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João no capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz: mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E olha que coisa tremenda, irmãos. E vos fará lembrar do quê? De tudo que Jesus nos tem dito. Por que uma certa preocupação com o que se diz num evangelismo? Eu tenho medo, eu não sei o que fazer.
eu não sei o que falar, eu não consigo evangelizar porque eu estou atribulado, eu estou muito preocupado, Deus não me traz à memória. Você precisa ler a Bíblia para evangelizar melhor, para servir ao Senhor. Por que que é mais importante a pessoa lembrar do que Deus disse, ao invés daquilo que a gente diz? Porque é através da palavra de Deus que irá nos fortalecer nessa caminhada. Você tem também habitando em você o Espírito de poder, porque o Espírito Santo vai operar em você para dizer não ao orgulho. Em João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia nos diz: eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus opera em nós, ele produz humildade, irmãos. Não produz orgulho, não. Quando Satanás vier atacar a sua vontade com orgulho, se submeta ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo produza em você humildade e submissão. Nós vimos pela manhã 2 domingos aprendendo como isso deixa a nossa mente alegre, a nossa mente satisfeita em Cristo Jesus, porque Ele deixou a glória por livre e espontânea vontade para vir a essa terra por amor de mim, por amor de você. Mas você tem que ter atitude para fazer isso aqui, ó. Humilhai-vos na presença do Senhor. E é resposta de Deus. Ele vai fazer o quê? É Ele quem vai te exaltar. Em Tiago capítulo 4, 7, para que você possa sair daqui nessa noite regozijado e regozijada em Cristo Jesus. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus, não ao Deus desse século, mas ao Deus Todo-Poderoso. Mas resisti a quem? Resista ao diabo, mas primeiro se sujeite a Deus. Resista ao diabo e Deus garante na palavra que ele vai fugir de você. Não é conversa não, irmãos. É palavra de Deus. Não tenha medo em nome de Jesus. Temor, tremor, reverência ao Deus Todo-Poderoso, se equipando das armas certas, porque quando Satanás se apresentar como enganador, como destruidor e príncipe na sua vida, você estará apto para discernir com sabedoria que arma, que defesa você vai utilizar nessa batalha, nessa guerra. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, é fiel, é maravilhoso. Obrigado, Jesus. O teu nome é exaltado para todo sempre, porque não há proteção maior e melhor para o crente, para aquele que confia no Senhor, do que aquela que vem por meio do Espírito Santo. É algo sobrenatural, Senhor. É algo que nos fortalece, nos reveste, nos dá sabedoria, nos dá alegria para continuar no mundo que jaz no maligno. Nós não podemos ser ingênuos, Senhor, de achar que apenas por sermos salvos tem uma aura nos envolvendo, algo místico acontecendo, nada disso. Mas aquele que se submete à sua vontade, que se torna dependente do Senhor, esse sim é mais do que vencedor em tudo o que realizar. E em nome de Jesus, Senhor, com muita humildade, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos sujeitamos ao Senhor, na esperança, na certeza de crer que resistindo ao diabo, ele vai fugir, porque ele é um derrotado, a sentença dele já foi decretada. Não por conta das nossas palavras ou nossas atitudes, mas porque o Senhor é Deus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nos protege, Senhor, nos guarda, nos livra de todo o mal. É a nossa humilde oração, reconhecendo a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém.